Bom dia, Brasil! Buongiorno, Itália! Tudo bem? Vamos chegar, que hoje a live promete. Hoje a live promete. Entre trancos e barrancos, esse horário é super complicado pra mim. Por causa das crianças chegando da escola 12h20, já almoçaram, já resolveram até tomar banho. Hoje, por causa da chuva, já tomaram banho, já dei. Ó, nós chegamos na escola 12h30. Já dei almoço, já dei banho, me arrumei, tá aqui, ó. Quem vê pensa que é diva, né? Quem vê acha que tá, né, tudo dominado. Mas bora lá, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se minha mãe chega, mas se preparem que hoje... Aí ela, olha ali, ela chegou. Que hoje vai ser demais. Gente, eu acho tão bonitinho, vou contar antes de ela chegar pra não ficar com vergonha. A minha mãe, ela morre de nervosismo, de medo, de vergonha, de tudo de ficar aqui. Mas ela faz, sabe? Eu sei que pra ela é um desafio, é muito difícil. Mas ela vai lá e faz, olha, amo mais ainda. Olha aí, ó, olha aí as fãs da minha mãe chegando. Oi, Ananda, tudo bem, querida? Vamos lá, deixa eu chamar a mamãe. Chamar minha mãe. Oi, mãe! Bom dia, Eu não falei filha. contigo hoje ainda. Pois é, bom dia, meu amor. Bom Tudo dia, bom, princesa? tem alguém aqui que quer te dar bom dia? Vem! Bom dia. Oi, não, bom dia! Bom Oi, dia, meus amores. Bom dia! Tudo bom, Olivia? Tudo bom, Noah? tá, agora deu. Tchau pra Amo você. vocês. Tchau, até depois. Eles queriam te ligar, eu falei, não dá, eu vou conversar com a vovó. Mas como? Eu também quero conversar. Não, eu ia fazer uma live com a vovó. Não tá escurinho? Eu não tô no escuro aí? Não, tá bom aqui. Tá bom. Tá bom, então tá. Dá Tá, pra não. ver bem. Aqui. Ah, ok. Vocês podem ficar aqui ouvindo a live e ficar bem quietinho, porque senão faz barulho, ok? Hã? Tá bom, então ó. Mãe, vamos conversar Oi, sobre amor. maternidade? Vamos. Só dos acertos, dos erros não. Eu vou contar que os erros, às vezes eles dão certo. No final, às vezes Deus salva, né? Deus salva. Gente, a Por minha misericórdia e graça. mãe... ainda bem que não é sobre nós, né, mãe? Porque senão estava tudo ferrado. Verdade. Gente, a minha mãe foi... Ainda é, né? Mas sempre foi uma baita mãezona. E quando eu ganhei as crianças, eu disse assim, não, o que minha mãe fez, não vou ser uma mãe igual minha mãe, né? Não vou, nossa, minha mãe super protegia demais, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. E eu comecei a testar outros modelos de ser mãe, até Deus me colocar aqui na Europa, enfim, eu comecei a estudar sobre maternidade e descobri que o meu desejo é ser uma mãe bem igualzinha a minha mãe foi, mas assim, ó, bem igualzinha. Tem horas que eu penso assim, minha mãe faria isso, né? Aprendi a cozinhar, aprendi a fazer bolo. Como diz a Kézia, se ela escutar, me tornei quem eu mais tinha medo de ser. É exatamente isso. Me tornei quem eu mais tinha medo de ser. Mas eu quero que Por que eu tô dizendo isso? Porque realmente a minha mãe, eu tenho muita admiração pela minha mãe. Não só pela mãe que ela é, acho que todo mundo tem uma admiração pela mãe, mas a minha mãe é uma mulher virtuosa, é uma mulher admirável, né? E eu queria conversar com ela sobre a maternidade. Mãe, a outra nossa live não ficou salva, tá? Então, se tu repetir alguma coisa, tem problema que quem não viu a outra não vai ver mais. Então, tá tudo bem. Mãe, eu queria te perguntar, e a maternidade na tua vida? Como é que ela aconteceu? Como é que ela foi? Ela foi desejada. Minha mãe foi mãe jovem, né? Minha mãe, por isso que ela é jovem e eu sou velha, mas enfim, minha mãe foi uma mãe jovem. Nem tanto, mas sou, né? Observando a vida, eu acho que eu sou jovem por tudo aquilo que a vida tem. Eu já tenho netos e tudo isso. Mas como foi a minha vida? Como eu perdi a mãe muito cedo, eu acabei guardando... eu e o choro. Guardando no coração o desejo de ser mãe.
Casei jovem, casei com 17 anos. E com quantos E anos eu sua já. avó morreu? Contei pro povo. Então, quando eu tinha 13 anos, minha mãe morreu. Ela teve um infarto fulminante numa segunda-feira de manhã, passou mal, na hora do almoço morreu. E a partir daí, eu e minha irmã, a minha irmã completou 7 anos, 2 dias depois que minha mãe morreu, e ficamos nós duas. E logo eu estava com 13, comecei a namorar com 15 anos, que era a idade que meu pai deixava, Com meu namorar pai, o tá, Alessio. gente? Comecei a namorar o Alessis, que é meu marido, estamos juntos desde 1976. Casamos em 78, agora em dezembro faz 42 anos que estamos juntos. Nos 2 primeiros anos de casado, a gente falava que brincava de casinha, porque eu tinha 17 anos, o Alessis 22, extremamente jovem, então a gente foi curtir aquela vida de recém-casado, de, sei lá, a sensação hoje olhando para trás, tinha a impressão que eu estava meio que brincando de casinha, assim, sabe? Porque era a minha casa, meu marido, esperar almoço, não sei o quê. Duro de dar inveja, então a gente curtia as pequenas coisas. A gente morava perto de um parque e passear de mão dada no parque era, meu, que legal, sabe? Tudo de bom. Então era gostoso, a vida bem simples, mas legal. A partir de uns 2 anos de casado, a gente decidiu que ia ter filho. No meio da nossa dificuldade, aquela coisa assim, não pensou muito, vamos ter um filho. E nesse processo todo, eu acabei descobrindo que eu não podia engravidar. Que eu tinha várias disfunções de útero e ovário e que não me seria possível engravidar. E a gente começou um processo longo de exames, e na época o ultrassom, isso há 40 anos atrás, o ultrassom não existia, e quando existia era Olha assim minha muito mãe falando burocrático. minha idade. Olha minha mãe contando minha idade. Vai, toca. Não, mas foi um pouquinho antes de você. Quando a gente começou essa busca, né? Eu me lembro assim que não tinha ultrassom. O que a gente fazia era um exame tipo um raio-x de contraste, e para esse raio-x de contraste pegar útero e ovário, eles inflavam a gente de ar. E daí ficava um mês com aquele ar dentro do corpo e a gente sofria. E não tinha carro, precisava andar de ônibus, e ônibus saculeja, né? Meu Deus, aquele ar subia aqui do jeito que... Mas enfim, essa é a parte, hoje é a parte engraçada, né? Porque hoje esse exame não existe mais, tem um ultrassom que é extremamente fácil e simples de fazer, né? Mas a outra coisa que começou toda essa busca por engravidar. Quando chegou, passou um tempo, completado todos os exames, o médico aconselhou eu ir para São Paulo, a gente morava em Caxias, eu ia a São Paulo para fazer uma cirurgia com uma possibilidade pequena de dar certo, né? Então a gente caminhou os papéis, a gente tinha um bom plano de saúde, o pai trabalhava no banco que tinha um bom plano de saúde, e vamos encaminhar. Quando foi aprovado esse processo se adiantou, bateu um medão, bateu um desespero. O que eu vou fazer em São Paulo? Eu e o Alessio sozinhos. Na época o avião era extremamente caro, a gente ia de ônibus e como voltaria? Sabe quando dá aquele medo assim, né? Resultado, a gente desistiu de ir para São Paulo fazer a tal da cirurgia. E eu falo que foi um presente de Deus que aconteceu isso. Porque isso era para ser final do mês de janeiro, e eu fiquei sabendo em maio que eu estava grávida, e eu fiquei, gente, não é bobagem, eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu estava de 15 semanas. Então, a Dani estava grávida junto com o sexo. Já estava enorme. Não, sabe aquele medo de início de gravidez? Eu não tive. Por que eu não sabia? Porque eu tinha vários problemas, então eu não menstruava, eu não tinha nada de menstrual, não, para mim, era muito, não contava nada, eu não senti nada de diferente. A única coisa que eu me lembro, que na época eu sentia, é que eu enjoei da carne de frango, mas... Eu falo, era o único enjoo que eu tinha. Eu não tinha enjoo de escovar dente, eu não tinha enjoo de nada. Era só aquilo assim, eu via carne de frango e cheiro de cigarro, aí eu ficava nauseado. Mas isso até hoje? Mas o frango não, eu amo de paixão, mas o cheiro de cigarro até hoje me deixa mal. Então eu falei, um dia, não sei, não me lembro direito da situação, eu fui no médico para fazer alguma consulta, e o médico chegou lá e ele faz exame de toque e fala assim, eu preciso de uma ecografia de urgência.
Na época, essa ecografia, o plano de saúde tinha que liberar. E eu passei no banco onde o Orestes trabalhava e o médico mesmo marcou no laboratório. Ligou lá, pediu de uma urgência e ele falou, você vai lá agora e faz. Eu passei no banco para ver o que eu ia fazer com aquilo, como ia liberar. E a menina, a moça que cuidava lá, falou assim, não, você faz e depois a gente vê como faz. Eu fui, o Orestes, eu passei pelo Orestes, na época acho que ele era a caixa do banco, ele nem foi comigo. E eu não fazia ideia, eu só pensava, meu Deus, eu devo ter alguma coisa muito séria, eu vou morrer. Ele não me falou dessa possibilidade. Né? E eu não sabia nem o que pensar. E eu fui andando, porque não era longe, eram umas quadras em linha reta, assim, na mesma rua, né? Eu saí do consultório, passei no banco e fui no laboratório para fazer o exame. Quando eu chego lá, eles perguntam, é para gravidez? Eu falo, não, não é para gravidez. Daí vai aquele processo de tomar água, faz tudo que tem que fazer para fazer o exame. Passou mais um tempo, daí foi aquela preparação, tudo. É para gravidez? Não, não é para gravidez. Ah, por que o médico pediu urgência? Ele não me falou, né? E era coisa... Gente, minha mãe tinha 21 anos nessa época, 20, né, mãe? Eu tinha 20 anos eu tinha. 20 anos. E daí, 21. E daí, quando veio o médico fazer a ecografia, ele me falou assim, não sei o que ele foi fazendo, é para gravidez? Eu falei, não, não é para gravidez. Daí a pouco ele foi fazendo, ele me fala assim, o seu bebê está bem. E eu desatei a chorar, feito uma doida. Nesse processo todo, o pai chega que nem um desesperado lá para ver. As meninas do banco, as mulheres do banco, atropelaram ele atrás de mim. E eu já estava nessa preparação. E daí, ela falou assim, sabe? E eu comecei a chorar. E o médico falou assim para mim, você não queria? Eu falei, não, é a coisa que eu mais queria. Talvez foi por isso que o médico não me falou nada, porque a gente queria muito. E ele não tinha certeza se era ou não, sei lá, eu não sei o que se passou na cabeça dele. Tanto que o médico que pediu essa ecografia, ele não faz a parte obstétrica, ele me caminhou para outro, mas até muito pouco tempo atrás ele te chamava de milagre. Lembra? Então, aí começou a gravidez da Dani e o médico falava assim, por todos os problemas que tem, ela vai nascer prematura. Então eu fiquei sabendo em maio, eu esperava a Dani nascer, tipo, agosto. Então foi uma gravidez muito curtinha, que eu não sabia lidar com isso, né? E eu não tinha enjoo, vida normal. Nesse meio tempo eu caí de moto, eu fiz um monte de coisa e Deus cuidou do que deu. E, então, isso foi o processo assim. E a Dani era para nascer, daí eu fiz uma segunda ecografia para acompanhar a gravidez da Dani, e a previsão da Dani era para nascer dia 20 e pouquinhos de outubro. Então o médico falava, olha, pelo menos 2 meses antes ela vai nascer. Nossa, tu descobriu com 15 semanas e eu ia nascer com 32, tipo, 15 semanas de gestação. Então eu sei que eu não lembro direito eu tenho as duas fotografias, até hoje eu preciso dar uma olhada, nem pensei que ia entrar nesse assunto. Só minha mãe guarda isso. Eu tenho. E nesse processo todo eu sei que era para você nascer mais fim de outubro. E o médico falava, não, ela vai nascer agosto, mais tardar início de setembro. Tudo bem, chegou agosto, estava tudo preparado, né? Nada, filha, você nasceu 17 de setembro. Outubro, mês que vem é meu aniversário, pode mandar os presentes. 17 de outubro, então bem tipo assim, uma semana antes do tempo da ecografia. Então foi muito presente de Deus. Daí aconteceu de novo, a gente queria mais um filho, teve o Cris. Daí o Cris foi mais fácil de engravidar. Sei lá, a gente acho que pensava menos, tal, menos coisa. O médico um dia falou assim, Sônia, você tem vários problemas, mas vamos tentar engravidar e vamos dar um estímulo hormonal e tal, não sei o quê. Daí eu engravidei de uma pseudo-gravidez. Então eu achei que eu estava grávida, minha barriga cresceu, não era nada. Né? Passou um tempo, fui fazer ecografia, não tinha som, não tinha nada, não era, foi gravidez da minha cabeça, não tinha. E passou mais um tempo, eu engravidei do Cris, e o Cris também é a mesma coisa. Não, porque ele vai nascer, você tem que se preparar, daí já tinha trocado de médico, todo aquele processo, e a mesma situação, você vai ter uma criança prematura, porque o meu útero, ele é dividido, ele é bicórnio, e não tem elasticidade suficiente para ter uma criança maior. Então, tudo bem, você vai engravidar, mas na época eles me diziam isso, você não vai levar a gravidez até o fim, né?
O Cris também nasceu dentro do prazo previsto. O Cris nasceu no corredor, gente. O Cris não nasceu, o Cris escorregou. O Cris, meu irmão, né? O Cris foi um presente de Deus no sentido que eu queria muito, porque você nasceu de cesárea. Você estava sentada e daí tinha todo o medo da gravidez e o médico pediu eu entrei em trabalho de parto e o médico falou assim, não, ela está sentada, ela vai entrar em sofrimento, ela pode não sei o quê, enfim, foi cesárea. E eu sempre quis um parto natural. E quando eu engravidei do Cris, e eu escrevo as minhas orações. Não todas, mas muitas. Já falei aqui também. E daí, no início da gravidez do Cris, eu escrevi uma oração pedindo para Deus que me desse um filho de parto normal. E deu, eu era assim, deixa eu começar do começo. Eu escrevi uma oração porque o Orestes queria 3 filhos. E eu falava, não, a gente pode 2, por N situações. E o Orestes, não, vamos ter 3 e tal. E um dia eu escrevi a oração, falei, Deus, se você quer se é do teu acordo que a gente só tenha 2 filhos na época, né, assim, então eu quero um filho homem, porque eu sabia que o Orestes ia gostar muito de ter um filho homem, e de parto natural, né, e guardei esse caderno. Sei lá, nunca voltei a essas orações, né. Quando estava na época do Cris nascer, o Cris devia nascer no Natal. Eu iria passar, se fosse pelo tempo normal do Cris, ele nasceria 23, 24 de dezembro, porque eu ia fazer cesárea, mas eu ia esperar entrar em trabalho de parto, porque eu queria que ele tivesse a maturidade, e aí entrar isso. E o médico me convenceu do contrário. Sônia, tu vai passar o Natal no hospital, é ruim para você, ruim para tua família, ruim para tua filha, sei o que, não sei o que. Vamos fazer os exames para fazer a cesárea. Já que você vai fazer cesárea, vamos fazer todos os exames de maturidade fetal para tirar eles uns dias antes para você não passar o Natal no hospital. Tá, fez todos os exames e eu nas lutas, né, nas minhas emoções. Eu queria, e se ele não estiver pronto, vai tirar ele antes, não sei o que. Enfim. Fez os exames e marcamos uma cesárea para o dia 13 de dezembro. E eu falo, pronto, né? Meu sonho não existia mais. E na época, eles falavam assim, que se a gente fazia uma cesárea, o próximo filho não poderia ser de parto natural, porque podia rasgar o útero. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Mas a informação que eu tinha na época era essa. E a gente fez todos os exames e dia 13. Eu me lembro que seria uma quinta-feira na época, acho que se eu não me engano. Tá bom. E vida que segue. Na época eu tinha uma fábrica de flores, eu fazia flores em tecido, e eu tinha uma encomenda grande para entregar, entreguei encomenda, tipo, sexta, sábado, e era muito quente, e eu engordei muito, fomos para a piscina, e à noite a gente tinha grupo célula. E a gente foi para o nosso grupo célula à noite, voltamos, ainda fomos comer X, olha a ideia, o X gaúcho, né, que é desse tamanho, né, fomos comer um X, chegamos em casa, botamos a Dani na cama, e o Cris, e fomos deitar. E nesse processo todo eu fiquei pensando, eu acordei de madrugada e eu fiquei, meu Deus, será que está na hora de eu ganhar neném? Eu tinha uma dorzinha estranha, e eu não sabia se eu tinha sonhado ou se aquela dor era real. E nós não tínhamos suíte, não tinha banheiro no quarto, eu fui no banheiro da casa, voltei e falei, não, eu sonhei, não senti nada. Eu falei, acho que eu sonhei. Deitei na cama e minha barriga começou a ficar dura. Eu falei, opa, não é sonho. A coisa não está bem. Eu sentei, chamei o Orestes, e nisso tudo entrei em trabalho de parto, e pouquinhas horas depois, algumas horas depois, o Cris nasceu, e de parto normal. Então eu falo assim, o Cris não nasceu, ele estreou. Porque eu fui para o hospital de madrugada, tipo 4, 5 horas, 4 horas, sei lá, na madrugada, e meu médico, era num sábado à noite, o meu médico, o meu obstetra, estava numa festa, num clube lá. E ele mandou pôr um soro, com alguma coisa para tirar as contrações, que tipo 8 horas da manhã ele ia fazer a cesárea. Aí me botaram o soro, me puseram num lugar lá, fiquei, e eu tinha vontade de ir no banheiro toda hora, eu não sabia o que era dor de parto, não tinha conhecimento, não tinha o Google para pesquisar, né? Então o que eu sabia era uma coisa aqui, outra ali. Resultado, quando troca de plantão, eu deduzo que seja em torno de 7 horas no hospital, que as meninas foram me ver, o Cris estava nascendo, já estava coroado, saiu na correria, vamos para a sala de parto, não sei o quê, e eu entendendo cada vez menos daquela situação, né? Eu falei, mas não vou fazer cesárea. Não, mas não vai dar tempo, ele está nascendo, ele já está aqui, a enfermeira falou, né? E chamaram o médico chegou na correria,
E o Cris nasceu numa contração só porque a bolsa dele não estourou. Então ele nasceu molhadinho, numa contração forte, ele saiu todinho, ele saiu esguichando, né? Porque estourou a bolsa na passagem. Daí por isso que eu brinco que ele deslizou, ele estreou, né? Que ele chegou chegando. Fazendo xixi, foi em todo mundo. E assim, deixa ele. Mas ela não precisa. Pode vir aqui, mas não precisa conversar. Mãe, e eu queria te perguntar, né? Tudo isso a gente viu ali que, né? Tanto eu quanto o Cris fomos muito desejados. Minha mãe casou jovem. Mas eu queria te perguntar, tu não teve referencial de mãe, assim, né? E o que te levou a ser a mãe que você foi, né? Como é que você desenvolveu esse processo? Não é que não teve referencial, minha mãe teve mãe até os 13 anos e ela vai falar um pouquinho, né? Do que a mãe dela representou, não precisa falar muito para não se emocionar muito. Mas, tipo assim, como é que foi para ti essa questão de, né? Ela, se for ver, ela foi mãe desde os 13 anos da minha tia, mas como é que foi a maternidade na tua emoção, no teu coração, assim? Como é que foi isso para ti? Eu falo assim, a minha mãe, eu não tenho, ela foi assim, sempre uma pessoa extremamente amorosa. E hoje eu me identifico com ela, porque a gente fala assim, que é maior o coração do que o resto do corpo. Então eu falo assim, a minha referência de infância é de ser amada. Mesmo porque eu tive uma doença séria, minha mãe me cuidou. Então eu tenho muito, eu falo que eu sou bem resolvida hoje, porque eu fui muito amada. Muito, mesmo minha mãe morrendo cedo, eu me sinto muito amada. E eu me lembro da minha irmã, da minha mãe curtindo a gravidez da minha irmã também. Então eu falo para minha irmã, eu não sei como, mas eu sei que a gente era amada, desejada. E quando começou meu referencial de buscar, de ser mãe, da onde veio, quando a gente casou, sendo muito jovem, a gente tinha se convertido. A gente tinha saído de uma estrutura de uma igreja para uma outra realidade de vida, onde eu conheci um Deus que morava longe, que morava lá no céu, que era longe de mim, para um Deus próximo de mim, que era meu amigão. E quando eu descobri esse Deus, eu queria muito, eu comecei a sonhar muito em ter uma vida diferente do que eu tive, né? Então, eu queria que o meu casamento fosse diferente, eu queria que meus filhos tivessem uma vida diferente. E nisso tudo a gente sempre foi achando referencial, né? Então, como eu falei na outra live, deixa eu contar só, vou falar de novo. Eu tive grandes mulheres na minha vida que me incentivaram pela forma delas serem. Uma delas é a dona Edna, que ela sempre nos levou para a Bíblia, né? A Bíblia diz isso, a vida pode ser diferente, Deus tem um plano para o casamento, para a vida de filhos, de como ser, de como não ser. Então isso para a gente era muito firme, muito forte, porque a Bíblia tem caminho para toda, eu falo assim, ela tem referencial para tudo que a gente quer, e se a gente se propõe a seguir os passos que ela dá, sempre acaba dando certo. Não é que a gente não erra, mas a gente vai ter o privilégio de acertar mais do que errar, porque a gente nunca deixa de ser ser humano. E ser humano erra, a gente leva nossas coisas, mas Deus nos dá. Então, quando a gente tem esse alvo, a gente tem esse propósito de atingir, de fazer a vontade de Deus, muita coisa dá certo. E quando nós mudamos e fomos para essa igreja, a gente foi o 4º casamento dentro da igreja, né? Então eu digo assim, a gente começou, era um grupo de jovens, fomos casando, o resultado daí foi tendo filho, e na época a gente não tinha conhecimento. Então quando tinha um artigo não, era um mimeografado, assim, que era parte digitado de um livro que a dona Edna trazia para nós, às vezes traduzia dos Estados Unidos, trazia livros de lá e digitava, daí a gente mimeografava, era aquilo que a gente tinha. Ou quando a gente tinha livros, era muito difícil ter livros. Então, quando a gente conseguia comprar livros, a gente nunca comprava igual. Eu comprava um livro, outra comprava, daí eu lia o meu, daí eu trocava com outra pessoa, para a gente tentar acertar as estruturas de vida, sabe? Porque a gente sempre sabe que tem gente que está na frente da gente, que daí vai poder ajudar quem está chegando, né? Então, a gente sempre teve essa busca de tentar fazer o melhor. Depois, nisso tudo, eu conheci a Marta e o Ebenezer, que hoje estão no Haggai, né?
Bittencourt, quando eu tinha... Logo que a gente casou, eles mudaram para Caxias, e eles tinham a Ana, e depois nasceu a Cris, e eu achava muito lindo. Sabe assim, quando você fala, eu quero uma família igual a essa? Não, eles eram perfeitos, mas a forma deles educarem, eram crianças que tinham rotinas, e na minha realidade, rotina não fazia sentido, né? Então, era uma coisa assim que eu admirava. Então, isso ajuda a gente. Não, eu quero... Fica de olho, né? Aí eu vou fazer isso. E daí tu vai e conversa. Daí eu cuidava da Ana e da Cris e a Marta ia me ensinando. E assim foi construído. Vocês maiorzinho, quando era um pouquinho maior, daí tinha a Wanda, a mãe da Ana, né? Uhum. E daí tinha a Ana, a Sara e o Jô, e eu falava, não, eu quero essa vida para mim, né? E fui modelando elas, né? E várias pessoas depois, né? A gente vai aumentando, mas eu falo, isso foi muito forte na minha vida. Esse modelo dessas 3 mulheres marcou muito, né? Então a gente vai seguindo, né? Sabe, Até hoje. Ontem eu falei com a Ellen, né, do PV. Aí eu assisti. E ela falou a mesma coisa que tu, sabe? Eu achei muito massa, assim, que a gente nem falou, e para elas duas eu nem mandei pergunta. Eu falei, elas não têm que confiar em mim, falando pega para capar, né? Não fiz o roteiro. E as 3 falaram de 3 pilares iguaizinhos: a Bíblia, os livros e o discipulado, né? Então, assim, o que eu quero dizer, a receita dá certo, né? A receita dá certo. A mãe agora também falou uma coisa que a Ellen falou, que a gente também já falou numa live, da questão de a gente não se comparar, né? Mas modelar, se inspirar, ver que é possível, né? Que os nossos sonhos são possíveis. É possível ter um filho que obedece, é possível ter um filho com rotina, é possível, né? É possível. A gente não precisa se conformar com aquilo que não é possível. Mãe, eu quero te fazer outra pergunta. Eu vou encurtar a história da mãe, tá? A minha mãe, ela não trabalhou e ela passou no vestibular junto comigo, né? Ela teve essa fábrica, depois fechou, a gente mudou de cidade, né? Ela foi morar lá em Paranaguá, depois a gente voltou, morou em Novo Hamburgo. E em Novo Hamburgo, quando eu estava fazendo o 3º ano, a mãe entrou no cursinho e passou numa universidade. Se formou, e a minha mãe hoje tem consultório, tanto que ela tá aí, mas ela tem horário, porque o pedreiro vai lá arrumar o consultório dela, né? Então, assim, tipo, né? Eu tô aqui, eu querendo disputar 1 hora na agenda da minha mãe, mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Mãe, eu queria te perguntar assim, ó, que tu desse uma palavra pra gente, mãe de crianças pequenas, mãe de crianças talvez nem tão pequenas mais, né? Mas que às vezes está vendo muita abnegação, muito adiar de sonhos, parece que, né, a vida está acabando aqui, que não vai ter... A mãe já me ensinou muito sobre isso, tá, gente? Então eu tô falando aqui, mas às vezes a gente sente assim, parece que o negócio não vai, parece que a gente vai viver de cuidar de criança, de fazer comida... E existe um depois, né? Então eu queria ver o que tu diria para essas mães assim que estão no turbilhão da maternidade, com a tua história de alguém que realizou sonhos, né? Tu tem uma família super estruturada, super admirada, né? Hoje a mãe é modelo para muita gente, porque eu sei, inclusive para mim. Mas tu conquistou isso e hoje tu tem uma profissão. Hoje ela vai dar entrevista no jornal, né, mãe? No jornal, na TV, sei lá. Hoje ela vai aparecer de novo. No jornal. Tá, viu como a agenda dela não tá? Então, assim, e tu começou uma nova história. Então, tu tem uma vida hoje com quase 60 anos e tu tem 2 histórias muito estabelecidas, né? De sucesso, digamos assim, de reconhecimento. O que tu diria para essas mães que acham que o mundo vai acabar na maternidade? Que eu pensei igual vocês. Eu pensei isso também, que o mundo de mãe é pouco reconhecido, é pouco valorizado. Tudo isso eu pensei igual vocês. Mas uma coisa que eu tinha certeza na minha vida é tipo assim, aonde eu vou investir minha vida? A minha vida, qual vai ser meu maior investimento? A minha profissão vai passar. Sabe? As pessoas falavam assim, não, teus filhos crescem e eles vão embora, né? E é verdade, é uma realidade para todo mundo. Os filhos crescem, tomam sua vida e vão embora. Mas eu fico pensando, quando eles vão embora, eles levam todo o nosso investimento. Tudo aquilo que a gente ensinou de caráter, de princípio, de vida, eles vão levar. A gente está formando, a gente tem que ter consciência de uma coisa. A gente está formando um ser humano que pode fazer o mundo melhor ou pior. E isso cabe a nós, Deus dá para cada mãe.
E a gente tem que ter consciência de que isso é um investimento, e é o nosso maior investimento. Não só em questão, eu falo, às vezes até envolve dinheiro, porque você não trabalhar fora, às vezes a renda diminui. Mas eu penso assim que em questão de investimento para o futuro, é o nosso maior investimento. Porque eu não vou levar dinheiro, e eu nem vou deixar dinheiro. Agora eu vou deixar caráter, eu vou deixar vida, eu vou deixar um mundo melhor, eu vou deixar uma pessoa cristã que está vivendo num mundo equilibrado, famílias melhores, porque no meu coração, eu falo, eu tenho muito claro que família é o coração de Deus para a sociedade. Sabe? Famílias fortes, sociedades fortes. A gente sempre fala isso e é muito forte. E eu fico pensando, no momento em que eu delego a educação dos meus filhos para outra pessoa, se uma criança ficar mais tempo com outra pessoa que não seja a gente não sabe o que está sendo ensinado. Tu tem que confiar simplesmente por confiar. Agora, quando está em casa, a gente pode errar, e vai acertar, vai ter uns gritos, umas coisaradas no meio de tudo isso, que vai marcar a vida de todo mundo, sabe? Mas a gente está formando caráter. Quanto que outra pessoa tu não sabe. Pode ser que sim, pode. Pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente não sabe como está conduzindo a vida da nossa criança. Essa criança está sendo conduzida por outra pessoa. Quando vocês eram pequenos, a gente tinha uma vida muito limitada de dinheiro. Daí a gente pensava, vou trabalhar. Daí a gente começou a pôr no papel. Para eu trabalhar, eu vou ter que pagar alguém para ficar com as crianças. Em questão de dinheiro, né? Pensando no dinheiro. Eu vou ter que me vestir, vou ter transporte, vou ter isso, vou ter aquilo. O que vai sobrar no final do mês? Era tão pouco que não valia a pena o esforço. Porque na época eu não tinha profissão, eu iria trabalhar sei lá onde, né? Mas enfim, essa busca não valeria a pena. A gente fez uma estimativa de salário e o que gastaria não vale a pena. Vale a pena eu investir. Esse dinheiro não faria diferença na nossa vida. Tipo assim, não vai nos aumentar a qualidade de vida. E Deus sempre foi muito bom nesse sentido, porque eu nunca tive dificuldade, remorso por não ter trabalhado, sabe? Pelo contrário, eu sempre achei que eu fiz a coisa certa. Quando você estava fazendo o terceiro ano, o Cris estava com 13, eu acho, estava acabando o primeiro grau, que daí eu decidi voltar a estudar. Eu falei, os filhos já estão grandes, eles ficavam fora de casa meio período, e eu estudava nesse meio período, lembra? Vocês saíam, nós saímos 3 juntos, né? Voltava para casa, vida que segue. Quando os filhos tomaram conta da vida, que começaram a trabalhar o dia todo, eu fui acelerando o processo dentro da faculdade, porque daí os filhos são grandes, são adultos, né? Tomam conta da sua vida. E eu fui acelerando o processo, tanto que eu me formei no ano que você casou, né, filha? A minha formatura, eu me formei no ano que você casou. Mas isso mesmo, que existe uma luz no fim do túnel, né? Existe, é claro, né? Existe sim a chance de fazer os dois iguais, e aqui a ideia não é que tem que ser um ou outro, né? Eu sou bem contra o ou na vida, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes algumas mães acham que estão abrindo mão da vida para criar um filho. E a minha mãe é um exemplo fiel que não, né? Que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Hoje minha mãe tem uma carreira de bastante sucesso, ela tem formação e ela começou isso depois. Então, a ideia é que a gente entenda que existe exemplo, sim, de gente que parou e recomeçou. Mas existe gente que não vai, porque a gente tem que entender que Deus chamou a gente para coisas diferentes, né? Eu já tive uma carreira muito mais acelerada e fui mãe, hoje desacelerei. E isso são as coisas que a gente vai ouvindo de Deus, né? Eu sempre falo que Deus ministra no coração de cada um individualmente. Isso é muito gostoso. Mãe, eu queria te perguntar, se tu pudesse dar um conselho para que as mães fossem mães fortes, o que tu acha que faz uma mãe forte? Brigar por caráter e não por expectativa. Eu penso assim, se você... Essa foi fundo, hein? Em qualquer idade. Eu falo assim, eu briguei muito por expectativa com você, com seu irmão, e até um dia que eu falo, foi de Deus que virou a chavinha. Eu falo, mas eu lembro que tinha uma época que você gostava de usar roupa mais curta, teu irmão usava roupa grande, e eu brigava muito com isso. Então, às vezes, a gente montava umas discussões dentro de casa, eu falava, mas gente, isso não é caráter, isso é gosto, isso passa, tem a ver com idade.
né? E sempre buscando a Deus de joelho, né? Porque eu falava, Deus, e como vai ser? Daí eu lembro que um dia desses, desses dias que eu estava assim triste, porque minhas expectativas estavam sendo frustradas, porque não era isso que eu queria para vocês, mas era uma coisa minha, né? Eu não entendia que era a idade, né? E daí me veio muito essa de Deus, assim, briga por caráter, briga por aquilo que vai ser eterno, e não por aquilo que vai passar. Tanto que o Cris usava as roupas, eu lembro que o Cris era adolescente, tinha lá, sei lá, acho que, eu não sei dizer, ele que vai lembrar, mas 16, 17 anos, ele usava camiseta 48, 50, aquelas camisas pareciam um vestido, aquilo me deixava enlouquecida. E era um gosto pessoal dele. Hoje ele não usa nada desse tão grande, né? Pelo contrário, ele é uma pessoa normal. Mas eu falo, na época eu brigava por isso. E daí eu fico pensando, foi muito desperdício de energia por uma coisa que é passageira. E daí eu fico pensando assim, e se a gente for ver, em todas as idades, a gente vai ter essa expectativa, né? Porque a expectativa tem a ver com o meu coração, com aquilo que eu espero, né? E não com aquilo que Deus quer para a vida do meu filho. Então eu acho que a gente tem que focar para aquilo que Deus quer. A gente tem que brigar e bater boca, se preciso, por caráter, por princípio, para tentar inculcar no coração dos nossos filhos aquilo que é de Deus, aquilo que a Bíblia fala, né? E não aquilo que é meu gosto, aquilo que eu imaginei que seria bom, né? A forma. E é um desafio, né? É um desafio mesmo a gente não gerar Sempre. expectativa, né? E eu acho que amar de forma perfeita, né? Que nem 1 Coríntios 13, é um desafio constante. Eu acho que faz parte do nosso processo de santificação, né? De sermos santos e amadurecermos nessa forma de amar. Mãe, e hoje, sendo mãe de adultos, como é que é para você? Eu falo assim que nenhuma fase que eu passei na vida eu soube ser, né? Eu sempre fui aprendendo com as fases, né? Então eu digo, ser mãe de adulto é legal, porque você vê algumas coisas se repetindo que você sonhou que acontecesse. Outras coisas é difícil porque você não sabe aonde é a tua parte na vida de um filho adulto, casado, que é o meu caso, meus 2 filhos hoje têm suas famílias, até onde eu tenho que meter da minha opinião, e até onde eu tenho que respeitar. É um processo de aprendizado sempre, né? Então eu sempre falo assim, quando eu sinto que as coisas precisam ser ditas porque eu sinto que é de Deus, é fácil. Mas quando é aquela coisa assim, não, Dani, quem sabe, tu pinta a tua unha de branco, sabe? Essas coisas assim, bobagem, eu sempre fico sem saber. Como eu sou muito da casa e você não era, a minha grande dificuldade com você era não me meter na tua casa, né? Porque eu sempre gostei de casa e você não era de casa, né? Então é muito legal hoje ver você mudando e tomando conta de todas as coisas, né? Então isso é legal. Mas não é fácil. Eu pelo menos nunca me senti assim, não, agora eu sei ser. Tu vai aprendendo, né? A gente chega lá e eu falo assim, entre erros e acertos, a gente vai tentando, né? É bom, né, Não, mãe? Porque tu já é mãe de adultos e teve erros e teve acertos, né? A gente vai errar. A gente com né, certeza. pecador lutando para ser santo. Mãe, e eu queria que tu desse aí pra gente, pra nós mães, né? Um conselho, assim, tu acha, além desse, né? Lute pelo caráter e não pelas expectativas. Eu anotei aqui também. A questão da importância de a gente ler, estudar, seguir a Bíblia e ter discipuladores que nos ajudam, que nos inspiram, que tenham um pulso de puxar a orelha, dizendo, vai por aqui, né? Pensa dessa forma, ora sobre isso. A minha mãe fala muito isso, gente, ó, pega aí, ó. Ora sobre isso. Tipo assim, eu tô te jogando a bomba, vê se Deus ministra teu coração. Ora sobre isso, né? Acho melhor você orar sobre isso, né? Então é bem interessante essa forma, né? De a mãe incentivar a gente a procurar em Deus as verdades, né? Na verdade, ela já sabe, ela já tá vendo, ela tá lá na frente, né? Mas ora sobre isso. Eu lembro uma vez que ela falou assim, filha, ora sobre isso. Acho que tá na hora de você começar a disciplinar o Noah de uma forma mais clara, mas ora sobre isso, né? E, meu, é verdade, né? Tem horas que a gente tem que virar a chave. Mãe, e para nós que somos mães, né? O que tu diria assim que é essencial para uma mãe ser forte e ganhar o coração do filho? O que é o que tu, tipo assim, se tu só pudesse ficar com uma coisa, o que seria? A entrega. A entrega no sentido assim de que você tem que dar o teu melhor
para aquele ser que hoje depende de ti, independente da idade. Então entrega o teu melhor. E a outra coisa, não cria expectativa, porque o que frustra a gente não é a entrega, é a expectativa da entrega. Quando a gente entrega, eu digo assim, o que é a entrega? Quando você cuida, você lava, você cozinha, você arruma a casa, porque vida de mãe é muito repetitiva e nunca para, né? Eu falo assim, da hora que você acorda, da hora que você vai, até a hora que você vai dormir, sempre tem o que fazer, sabe? Ainda quando você descansa, você junta os amigos, os teus filhos na tua casa. E eu falo, e cria uma expectativa. Eu falo assim, o problema da gente não é que a gente não entrega. Eu acho que é até mais fácil entregar. Mas o duro é que a gente cria expectativa em relação à entrega. Né? Então essa entrega, às vezes, ela vem gerando assim, não, eu fiz tal coisa, eu cuido disso, e a gente tem uma tendência a cobrar dos filhos. Daí eu fico pensando, se eu fosse, eu fiz isso muitas vezes, né? Então eu fico pensando assim, hoje eu acho que eu cobraria, eu focaria mais na entrega e menos na expectativa, sabe? Porque eu penso que a expectativa às vezes derruba a gente. Sabe assim, ela derruba muito, ela desanima, ela deixa a gente triste por essa coisa assim de esperar uma coisa que só na nossa cabeça existe, né? Não existe em outro lugar. Deus não diz que se você ama, você vai ser amado. Deus diz que é para amar. E a gente cria a ilusão de que se ama, vai ser amado. Daí eu falo, isso é uma expectativa, mas não é um princípio, não, a Bíblia não diz isso, né? A gente sabe que é mais provável de ser amada quando se ama. Mas nem ser, a Bíblia não promete isso. Então eu falo, aí a gente cria expectativa. Né? Aí, se eu fizer, se eu te convidar para almoçar, tu vai me convidar para almoçar. Quem disse? É uma expectativa, isso não necessariamente seja uma verdade. Então eu falo, as expectativas derrubam muito a gente, desanimam muito, né? Às vezes a gente fica, como vou dizer assim, estressada ao extremo por causa de expectativa. É verdade. Faz muito sentido. Não só na maternidade, né, mãe? Como em tudo. A gente pode ter expectativa Em no tudo na trabalho, vida. em tudo. Eu penso assim que Mas em é bem questão de interessante maternidade, isso. em questão de maternidade, eu falo assim, eu me frustrei muito em muitas coisas por expectativa e não pela forma da vida ser e não porque vocês não fossem o que era, assim, né? Então eu sempre penso assim que as expectativas às vezes desanima a gente, né? A gente fica, tadinha de mim, não quero mais ser mãe, vou trabalhar que dá menos trabalho, vou trabalhar fora que é mais fácil, sabe? Essas coisas todas. Então, mas eu falo, isso e eu penso sempre que o maior e o melhor investimento que eu faço são os filhos que Deus me deu. Se eu tenho consciência que filho é herança do Senhor, sabe, é um presente que Deus me deu. Eu fico pensando assim, eu pelo menos não conheço ninguém que pega, ganha um presente e coloca de qualquer jeito, ou coloca fora, ou deixa para lá. Porque todo presente, ele alegra o coração da gente, né? E formar um ser humano é uma responsabilidade muito, muito grande, né? Eu fico pensando, meu Deus, o mundo é melhor ou pior dependendo de mim, daquilo que eu vou fazer na vida dos meus filhos. Porque a gente pensa assim, só na rotina do dia a dia, né? Hoje meus filhos estão aqui, eles precisam isso, precisam aquilo. Mas a gente não consegue pensar no futuro, né? O mundo pode ser melhor se meus filhos forem pessoas de caráter, bondosas, que não vão fazer mal para a sociedade, né? E isso tudo a gente faz, acontece na formação da criança. E não quando ele já é um adulto pronto. Até pode acontecer, mas é mais difícil, né? É bem isso. É que o Cris fala muito isso, né? Ele fala para todo mundo que a gente tem poucos 10 anos para construir um grande homem, né? Então ali a gente vai conseguir formar a criança ali nos 10, 15 primeiros anos, né, mãe? E a gente tenta levar isso muito ao pé da letra, aprendemos com os nossos pais isso também, né? De a gente saber que o tempo é esse agora, né? Então a gente viver contente naquilo que Deus tem nos colocado, né? O tempo que a gente tem é muito bom, a recompensa é muito boa, né? É muito gratificante, né? Muitas vezes quando dá aquele cansaço, quando as coisas não acontecem, eu penso muito na mãe, né? Eu penso assim, vai valer a pena, né? Porque minha mãe fez e valeu, vai valer a pena. O Deus é o mesmo e ele vai honrar, né?
E eu lembro que muitas vezes a mãe dizia assim, né? Eu tenho que inculcar na mente de vocês e crer que Deus vai fazer o resto, né? Eu lembro que quando a gente discutia, principalmente de adolescente, assim, ela dizia isso, né? Eu tenho que prestar conta da responsabilidade que eu tenho diante de Deus de vocês. Depois é vocês que vão prestar conta. E isso é uma coisa que ficou muito forte. Isso a mãe sempre trouxe muito claro, assim, que a responsabilidade de nos educar era dada por Deus, né? Então ela não podia ser negligente. Isso é uma coisa que eu trago muito para as crianças também, né? Eu falo muito aqui em casa. Eu não faço isso, eu não disciplino, a gente não faz porque é bom, mas é porque Papai do Céu pediu para eu fazer, porque é meu papel, né, formar você um cidadão. E ele me ensina dessa forma, e eu vou ser obediente, né? Então eu acho que isso é bem interessante. Outra coisa que eu tinha que perguntar, mãe, tem uma frase do pastor Edson que eu gosto muito e eu queria ver o que tu acha. Ele diz assim pra gente não ter pressa de ser amado pelos nossos filhos. É bem isso. Eu falo assim, porque daí entra de novo aquela coisa da expectativa. Acho que filho nunca deixa de amar pai e mãe, sabe? Mas o problema não é os filhos, o problema é aquilo que a gente cria em relação aos filhos, sabe? Porque o que é eu me sentir amada, sabe? O que é isso? E daí eu penso que às vezes os filhos têm o rumo dele. Meus filhos me amam se vêm almoçar todo domingo comigo? Às vezes não, às vezes é uma imposição que para eles mais é um peso que um prazer. Então eu penso assim que o ser amado para o filho tem um tempo e cada família e cada filho tem o seu jeito de dizer que ama. Não é do meu jeito. Sabe? O que é o meu jeito? Né? Mas essa coisa assim do se sentir amado. Tem um tempo que a gente não se sente, tem tempos que a gente se sente extremamente amado. Sabe? Às vezes uma forma de se sentir amado é o cuidado, outras vezes a forma de se sentir amado é uma bronca, né, Dani? Lembra das broncas? Oh! Então, e é uma forma de se sentir amado e de crescer. Porque eu falo, quando a gente tem filhos adultos, a gente divide, compartilha mais, a gente ensina e a gente é muito ensinado, porque são duas gerações diferentes. Então eu falo assim, é diferente quando você é pequeno, quando os filhos são pequenos, que você aprende muito com você mesmo, né? Porque você tem que ter domínio em algumas coisas, você tem a consciência que está ensinando. Quando os filhos são grandes, eles aprenderam a pensar por si, buscar as suas verdades. Às vezes aquilo que é verdade absoluta para mim, eles duvidam. E eu acho que isso tudo, o conversar, faz a gente crescer. Sabe? O dividir o que a gente tem como verdade na vida da gente, faz com que a gente cresça e não com que diminua. Né? Eu sempre falo, por princípio a gente sempre vai brigar. Mas por forma, a gente sempre vai conversar. Né? Porque a forma faz com que as coisas aconteçam. Eu aprendi tanto com vocês e continuo aprendendo com você, com o Cris, depois veio o Cris e a Kézia, que chegaram depois na família, né? Os filhos que vocês escolheram para nós, mas eu vejo assim que é muito legal, porque a gente aprende com todos. E daí eu falo assim, o teu Cris e a Kézia vêm de outras famílias, com outras formas de enxergar as coisas, e a gente aprende com eles. Não é assim, não, porque tem que ser do meu jeito. Não. Eu acho que a forma não pode ser maior do que o amor. Porque o meu jeito é a minha forma. Ah, não, tem que ficar tudo desse jeitinho. É a minha forma. Né? Agora, isso não tem nada a ver com amor, tem a ver com vontade. Né? Agora, o amor, quando a gente aprende com cada um do seu jeito, está buscando aquilo que é bom para si, né? É bem isso mesmo. E a gente aprende sempre, né, mãe? Não para. Sempre. Ô, mãe, tu teve que lutar com o egoísmo na maternidade? Muito, muito. Por que eu queria que as coisas eram do meu jeito? Eu sempre falo assim, nossa, eu tinha muito aquela coisa assim, o que vão pensar dos meus filhos? Isso é egoísmo, não tem nada, não. O que vão pensar de mim se meus filhos fizerem tal coisa? Sabe, eu não estava... muitos momentos não era a minha preocupação máxima o caráter, mas era tipo assim, o que a minha vizinha vai pensar de mim se meus filhos fazem uma bagunça do cão, sabe? Não estava preocupado com a desordem ou com a desobediência, estava preocupado com a opinião dos outros. Isso é centrado em mim, né? Imagina, eu e luto com isso até hoje, não só com filhos. Né? Mas isso, e eu falo assim que uma das coisas que para mim
que eu penso que é difícil é a gente identificar quando é egoísmo e quando não é. Sabe? Quando é por aquilo que eu quero, pela minha situação. Acho que é por isso que eu uso muito a palavra expectativa. Quando é o... Porque eu falo assim, a expectativa é uma forma de egoísmo. Uma forma de eu ver a vida ou de eu ver a situação do meu jeito. Né? Eu fico pensando assim, o que importa como o outro me vê? Se a minha vida não está de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que o outro me vê, que daqui a pouco o outro não vai mais me ver. Né? Eu falo meu vizinho, meu amigo, meu parente, mas aquilo que fica entre eu e Deus é eterno. Né? Então essas coisas assim que às vezes eu incomoda. Quem não, né? Na verdade, até ser mãe, eu nem me achava tão egoísta, né? Mas eu digo que eu aprendi também com a mãe, né? Que a maternidade traz os nossos defeitos à flora, né? Aflora os nossos pecados, os nossos defeitos, aflora o que aquela angústia, né? Porque daí tem uma criança ali, enfim, eu tenho que abrir mão o tempo inteiro, e se eu não estiver bem embasada naquilo que Deus faz, né? Eu acredito muito e sou muito grata que tanto eu quanto o Cris, nascemos em lar cristão, né? Então, eu até escrevi no material que eu estou desenvolvendo que isso nos poupou vários sofrimentos na vida, né? Várias coisas, assim. A gente aprendeu a amar Deus muito pequenos, né? A gente cresceu num contexto de igreja e isso foi muito bom para nós no nosso desenvolvimento. Eu vejo que é muito bom na nossa família, né? Isso nos facilita muito, né? Mas não é o contexto do meu pai nem da minha mãe, né? Eles conheceram a Cristo enquanto nos ensinavam muito também, e a importância de a gente ter quem nos ajude, né? Então isso é legal. E eu também acho muito legal que a mãe, ela tem uma coisa que é muito legal. Vou encerrar aqui que vai apitar o negócio. Ela é muito de pedir ajuda, sabe? A mãe não vai passar perrengue para não pedir ajuda. Sabe? Então, isso acho que Deus honra, acredito muito que Deus honra o coração da mamãe com isso, sabe? Ela lê livro, ela pede ajuda para as pessoas, ela aprende o tempo inteiro, né? Ela está do lado dela, tipo, minha mãe é muito melhor que eu na cozinha, daí ela veio fazendo alguma coisa, filha, como é que tu faz? Sabe? Ela tá sempre querendo aprender, assim, ela tem uma paixão por aprender, por ver, por conhecer, que é muito gostoso, né? Porque se tu parou do lado dela, ela vai aprender alguma coisa contigo, ela vai sugar alguma coisa contigo, né? Ela fala com as crianças, ela quer aprender uma palavra em italiano e ela tá sempre ansiando por aprender, né? Isso é uma virtude, acho que é uma coisa que a gente, para muitos é natural, mas é um esforço também, né, mãe? É um olhar de atenção sobre as circunstâncias, assim, é você ter atenta. A mãe sempre foi muito atenta às circunstâncias, assim, sempre ela foi muito atenta ao que está acontecendo, ela sempre percebia a gente antes, ela sempre sabia o que a gente estava pensando, né? Porque ela sempre foi muito atenta. Isso é natural, mãe? Algumas coisas sim, outras a gente acaba, porque eu falo assim, em questão de filhos, nem sempre as palavras vão retratar a verdade absoluta, né? Então eu fico pensando assim, se a gente observa, se a gente conhece os filhos da gente, até pelo tom de voz você sabe como eles estão, né? E não só isso, a forma de se portar, enfim, todas as coisas. E eu sempre... isso eu acabei desenvolvendo, porque eu falava assim, eu quero ajudar, eu quero que eles cresçam. Então eu sempre fui muito próxima de vocês nesse sentido, tento ser até hoje. Eu falo, eu sinto quando vocês estão bem ou não, mas foi uma coisa que o tempo fez isso, né? O tempo foi desenvolvendo. E eu acho que quanto melhor a gente conhece, mais fácil para identificar é. Porque eu fico pensando assim, eu tive o privilégio, ou decidi ficar com vocês desde pequeno. Mas eu fico pensando, se você decide ficar com seu filho e não entende o propósito por que você fica, tipo assim, você larga ele na frente da televisão, do celular, do videogame, você acaba não conhecendo a criança como qualquer outra coisa. Então eu falo, é melhor você sair para o seu trabalho e quando você está em casa focar no seu filho, que você vai conhecer ele melhor, do que se você ficar o tempo todo e aquilo ser um peso, você não entendeu o propósito. Você ser uma cuidadora como se estivesse cuidando de um filho de outra pessoa, sabe? Daí eu fico pensando que isso não vale a pena, sabe? Agora, você tem que ficar em casa para cuidar dos seus filhos, entendendo o propósito, por que você está fazendo aquilo. E que é um tempo.
Eu falo, algumas pessoas um pouco mais, outras menos, mas é o maior investimento que a gente pode fazer na vida. Em questão de sociedade, de dinheiro, de caráter, de vida futura. Porque eu fico pensando assim, a gente não ganha o coração dos nossos filhos se a gente não viver com eles. Porque não é só importante ganhar obediência. Porque a obediência a gente pode impor, né? Agora, ganhar o coração dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam próximos da gente, independente da idade, é muito diferente. Sabe? Então, o meu propósito de vida, muitos anos, foi ganhar o coração de vocês. Ganhar obediência pelo coração e não pela imposição. Porque como pais, a gente pode ser meio autoritário, né? Faz isso porque... Lembra dos decretos que a mãe baixava? Faz isso porque eu tô mandando. Então, A gente tinha muito argumento com a mãe sempre foi muito pacienciosa, assim, às vezes até hoje eu penso, nossa, como a mãe tinha paciência, ela sempre foi de explicar, sempre foi muito próxima, sempre foi, até hoje ela é muito próxima, a gente fala todo dia. Gente, a mãe fica no celular, as crianças botam a mãe no tripé no celular e ficam pulando da escada a hora, e a mãe fica olhando eles pulando da escada, né? Daí eu falo, mãe, diz pra eles que tu não pode dar. Ela me fala, não, mas é assim que eu vou ganhar o coração deles. Ela fica aqui parada, olhando eles pular da escada, e eles achando que eles estão arrasando. Eles brincam de esconde-esconde com a vovó pelo celular. E a mãe fica, gente, a mãe fica horas brincando com eles pelo celular, parada, que nem ela tá aí. Né? E eu disse, mãe, não precisa, diz pra ele que tu não pode, né? E ela fala assim, não, filha, é agora que eu vou conquistar o coração deles, né? Eu vou ganhar. Como que ele vai me ligar se ele não confia em mim? Como que eles vão me ligar um dia se eles não confiam em mim? Né? Então é a realidade na vida da mamãe, né? É uma coisa que a gente aprende. Quando eu mudei para cá, eu vi o quanto eu não tinha o coração dos meus filhos, né? O quanto, apesar de eles irem para a escola só meio período, o quanto eu não os conhecia, o quanto eu não sabia o que fazer com eles o dia inteiro em casa, o quanto eu sabia pouco sobre eles, né? Sobre educá-los. E hoje eu penso, meu Deus, como é que eu podia, né? Viver de uma forma diferente. E acho que a mudança para a mãe, né, a mudança da nossa família para cá, para a mãe é muito sofrida, eu sei, para nós também, mas para os meus pais é muito difícil. Mas eu acho que quando ela olha a mudança que teve na nossa família, ela entende que é um processo que Deus fez, né, mãe? Ver tua maturidade, teu entendimento das coisas é muito precioso. Uhum. É um processo, né? Eu tenho uma amiga, a Pan, que fala que Deus precisou fazer isso porque eu estava com a cabeça tão dura que eu não entendia, né? Então, mas é esse mesmo, sabe? E acho que é muito bom você ter mulheres de referência que te inspirem. A mãe até hoje é referência, né? Quando aqui aperta, eu ligo, mãe, ora, porque tá apertando, eu não sei se é desse mundo ou se não é, mas ora aí comigo que tá apertando a situação, tá difícil, são dias difíceis, o que eu faço, né? Então, ela até hoje é minha discipuladora, foi minha maior e até hoje é minha discipuladora. É um privilégio ter uma mãe em quem a gente possa confiar e que seja dotada da nossa admiração, em primeiro ponto, pela vida que ela tem com Deus, né? Pelo casamento dela, pela vida que ela tem com Deus, pela esposa que ela é, pela profissional que ela é. Então, é uma honra mesmo poder não só ser tua filha, né? Mas ter o privilégio de caminhar com você aí no dia a dia. Mãe, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo convite, viu? Vai lá ver o pedreiro. E eu quero dizer que eu achei bem lindo. É um gesseiro, é um gesseiro. Ah, tá. Eu adorei o lustre novo, tá? Eu tô tentando entender o que era, agora que eu vi que é um lustre novo. Ah, você não viu ainda? Tá chique esse lustre. Tá chique. Tá bonito. Aqui é o escritório do seu pai, né? É a escritório do meu pai, que ela bota o telefone ali para falar comigo. Esse lustre tá bem lindo. Mãe, um beijo no coração. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar com você. Te amo. Espero que tenha feito sentido para nós, mães de crianças, para mães de adolescentes. Teve alguém que perguntou, dá dica de mãe de adolescente, dá para fazer uma live, porque eu e meu irmão demos um trabalhinho para minha mãe, dá para fazer uma live mesmo sobre mãe de adolescente com a mamãe. Ela foi muito sábia nesse processo, mas... Mas muito obrigada de coração, e que Deus te abençoe. Espero que faça. Se fizer sentido para você, conta para as amigas que Deus vai honrar a mãe que busca Ele em primeiro lugar, como tem feito na vida da mamãe. Certo? Um beijão. Beijo, mãe. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.